O vídeo de hoje é a respeito de astrologia e autoconhecimento. Será que você conhece a forma como você age? Será que você conhece a sua energia? Se não, vamos embora que você vai conhecer agora. Eu sou Vanessa Tuleski, estudiosa da astrologia, e uma das primeiras coisas que a astrologia nos ensina é como somos multifacetados. A gente vai aprendendo a se conhecer pedacinho por pedacinho, porque as funções na astrologia estão distribuídas entre os planetas. Então a gente tem um planeta, por exemplo, para representar a nossa essência, que é o Sol. Nós temos também um planeta para representar a maneira como a gente sente, como a gente reage, que é a Lua. Nós temos um planeta para representar o nosso pensamento, nosso plano mental, que é Mercúrio. Aliás, a respeito de Mercúrio eu já fiz um vídeo, tá aqui nos cards, tá? É mais um vídeo de autoconhecimento. E a gente tem um planeta, que é o tema deste vídeo, que mostra como é que a gente age, que é Marte. Marte é um planeta muito importante, porque ele responde por vigor, por energia. Ele responde pela forma como você age, como é que você atua. Ele tem a ver com libido também, que é um tema de Marte. Tem a ver com decisão, tem a ver com assertividade, tem a ver com agressividade. Tem a ver até com esportes com os quais você se dá melhor. Ele, enfim, representa a sua energia. Neste vídeo, eu não vou falar do posicionamento de Marte por casa. O objetivo aqui vai ser falar apenas por signo. E se você não sabe em que signo Marte está no seu mapa astral, vá lá no Personare, que é o site para o qual eu colaboro, e faça uma versão mini do seu mapa. Lá você tem como ver na legenda onde é que estão todos os planetas e onde é que Marte está. Aqui, gente, eu não vou poder falar dos 12 signos de Marte. Então eu vou fazer aqui uma mistura, mas a partir dessa mistura você vai raciocinar e vai tentar entender o seu Marte, vai procurar mais informação sobre ele na internet. Bom, antes deixa eu pontuar aqui, já que eu falei do Personare, todos os domingos eu estou no Personare, sempre com algum convidado, falando do céu da semana. Então vai lá pro canal também do Personare aos domingos. Depois volta aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos falar de Marte. A primeira coisa talvez interessante seja eu te falar uma coisa que muita gente não sabe, que é o fato dos 12 signos se dividirem entre 3 ritmos. Nós temos o ritmo cardinal, que é um ritmo com uma partida forte, né? Uma iniciativa forte, mas nem sempre tão bom assim em continuidade. É como se tivesse um entusiasmo de arrancada. São cardinais os signos de Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Nós temos os signos fixos, que são signos que não têm uma partida tão extraordinária, mas eles têm muito fôlego de continuidade. Mais ou menos assim, eu tenho preguiça de começar, mas depois que eu começo eu também não quero parar. Assim é o fixo. Quais são os signos fixos? Touro, Leão, Escorpião e Aquário. E por último a gente tem os signos mutáveis. Como o próprio nome fala, são adaptáveis. Eles não têm nem aquele fôlego alto de início, tá? Que o cardinal tem. E não tem também aquela persistência, aquela força que o fixo tem. Mas os mutáveis são adaptáveis. Essa é a grande qualidade deles. Quais são os signos mutáveis? Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes. Só por aí você já pode descobrir algumas características da sua forma de agir. Vamos supor que você tem um Marte no signo de Touro. O seu processo decisório, a sua partida, possivelmente não é tão rápida assim. Por que eu falo possivelmente? Porque tudo que eu tô falando aqui, eu tô falando de uma forma genérica. Eu não tô falando do mapa astral de um ou de outro. Eu não tenho como saber as particularidades de cada mapa. Mas, de um modo geral, o Marte em Touro não tem uma boa partida. Tem uma coisa meio relutante, meio resistente, meio lenta. Porém, depois que vai, foi. É aquela história que a gente fala do touro. Dá um boi para não entrar, mas dá uma boiada para não sair. Então o Marte em Touro tem essa característica. A energia da pessoa não é tão veloz, mas essa pessoa, uma vez que se compromete, ela se compromete mesmo. E aí ela quer terminar aquilo que ela começou. É uma qualidade, é um Marte fixo. Aí agora eu vou dar um exemplo do meu Marte. Meu Marte é em Gêmeos.
Eu sou inquieta, gente. Eu começo uma coisa, faço outra. Olha o WhatsApp, preciso levantar. O Marte em Gêmeos é um Marte mutável. Então ele não tem um grande fôlego, tá? Ele precisa de intervalos, mas ele é adaptável. E é um Marte que adora falar, que adora escrever, que é justamente o que eu tô fazendo aqui agora, né? Tô fazendo vídeo, né? O Marte conta quais são as atividades que você curte fazer, até mesmo como hobbies, como eu falei. Por exemplo, algumas pessoas com Marte em Sagitário, Sagitário é o signo do cavalo, né? Podem gostar de cavalgar ou podem gostar de andar de moto, por exemplo, que é um símbolo do cavalo, né? Transformado naquilo que a gente tem hoje, né? Hoje a gente não tem cavalo, mas hoje em dia a gente tem moto. É o cavalo com motor. Bom, mas vamos lá. Cada Marte vai falar de um estilo de ação, vai te contar se você tem um fôlego alto no início ou não, se você é uma pessoa que precisa de intervalos ou não. Se você tem um Marte mutável, como o meu, possivelmente você é revitalizado com intervalos. Agora, se você tem um Marte cardinal, vamos supor um Marte em Câncer, é um Marte cardinal. Você tem um entusiasmo, né, de início. Onde é que você tem que tomar cuidado? Quando aquela coisa passa do início e começa a ficar conhecida. Aí às vezes você perde o pique, porque você gosta muito da fase inicial até o meio. Do meio em diante, começa a encher o saco, começa a gastar energia. Então é muito interessante a gente conhecer o nosso Marte. Inclusive é também interessante a gente conhecer onde a gente também pode ser particularmente agressivo, para que a gente saiba também usar aquela energia. Por exemplo, eu falei do Marte em Touro. Às vezes eu sou agressiva, sendo teimoso. Touro não é teimoso? Ou então eu tenho Marte Aquário. Às vezes eu sou agressivo, sendo o quê? Rebelde. Então é interessante a gente conhecer para que a gente comece a escolher também como é que a gente quer usar a nossa energia. Por exemplo, a pessoa tem um Marte em Virgem, ela está irritada. Irritação é uma coisa de Marte. Vamos supor que essa pessoa de Marte em Virgem está irritada. Qual é a característica forte do Virgem? Criticar, reclamar. Ela está irritada, ela começa a fazer o quê? Ela começa a reclamar. Então conhecer a sua forma de ter a energia vai te ajudar a lidar melhor com situações, com pessoas. Aí nesse vídeo, gente, eu não vou poder citar os 12 Martes, tá? Mas vocês vão, a partir desse vídeo que é introdutório, poder procurar informação na internet, poder se conhecer. Outra coisa interessante do Marte em Aquário. Outro dia um cliente que tem Marte em Aquário, ele era capricorniano, ele me fez a seguinte pergunta: nossa, eu queria tanto ser mais estável, ser mais regular, eu queria cumprir as coisas de uma forma mais capricorniana, eu que sou capricórnio, o que eu faço com esse Marte Aquário? Eu falei, olha, não adianta você brigar com ele, porque você vai ter dias que vai estar com vontade de fazer as coisas, que o Marte Aquário tem um pouco isso, ele é um pouco imprevisível, e vai ter dias que você não vai estar afim. Então pega os dias que você está com maior produtividade, né? E invista nisto. Ou seja, vá tentando conhecer o seu Marte para andar com ele na vida. E olha que coisa interessante. É bacana a gente também conhecer o Marte da outra pessoa. Vou dar um exemplo. Teve uma viagem que eu fiz com um namorado com Marte em Peixes. Peixes é um signo que tem necessidade maior de descanso, via de regra. Isso pode não servir para todo mundo. E aí o que acontecia na viagem? Ele conversou o seguinte comigo: olha, vamos dar uma pausa lá por umas 6 horas, vamos tirar uma soneca e depois disso a gente vai ter fome para sair e para aumentar o período da noite. Eu, como tenho Marte em Gêmeos, que é um Marte adaptável, falei, tá bom, tô de boa. Eu talvez não fizesse a coisa deste modo, mas ele realmente estava sem pique no final da tarde, queria descansar para acordar descansado e curtir um pouco mais a noite, um jantar, sair, tudo mais. Ou seja, eu com Marte em Gêmeos me adaptei ao Marte em Peixes dele. Então é interessante a gente conhecer o Marte da outra pessoa. Às vezes você tem um chefe que tem um Marte fixo. Ele tem muito gás depois que ele começa. Ele demora, mas depois ele vai em frente. Vamos supor, ele começa a trabalhar, sei lá, 2 da tarde, quando poderia começar antes. Mas depois ele vai até às 10 da noite. E se você tem um Marte mutável como eu, você sofre. Porque você não aguenta ficar, sei lá, 12 horas enfiado em alguma coisa.
Da mesma maneira, se você tiver um Marte cardinal, talvez você quisesse resolver a coisa logo de manhã e levar do meio da tarde para frente pode ser cansativo para você. Então, entender o seu Marte, conhecer o seu Marte, é conhecer um pouquinho sobre a sua energia. E olha quantas nuances que eu apresentei aqui, tá? Energia, assertividade, hobbies. Você normalmente vai gostar de hobbies que ative um pouco o seu Marte. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem um Marte em Capricórnio. Talvez você seja um maratonista, talvez você goste de atividades que requeram disciplina. Você é uma pessoa com muita energia, Marte está muito bem em Capricórnio. Ou então você tem um Marte em Áries, vai gostar de um exercício aeróbico. Mas de repente você fala para o Marte em Touro de exercício aeróbico, nossa, o Marte em Touro morre de preguiça disso, não é a praia dele. Marte normalmente em signo de água pode gostar de esporte aquático, por exemplo, o Marte em Câncer, em Peixes, pode gostar de natação. Não é interessante tudo isso? Eu adoro. Se você gostou, deixa um like aqui no vídeo, se inscreva para receber as notificações. E agora que eu falei um pouquinho do meu Marte, talvez você vai entender por que eu fico variando de tema. Isso já é coisa de Marte em Gêmeos, tá? A gente não gosta de ficar repetindo fórmula, a gente gosta de variação e diversidade. Se você tem Marte em Gêmeos, conta aqui se você se identificou. E conta aqui o que você descobriu a respeito do seu Marte. Um beijo grande e até o próximo vídeo.